Boa noite, amados irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu convido os queridos irmãos, os nossos irmãos também internautas, amigos que estão nos acompanhando pelo canal ISSM, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Os que já encontraram, já podem assim ficar em pé. Nós nos faremos a leitura a partir do verso 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, a partir do verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovando: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Que Deus nos abençoe a palavra lida, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar os irmãos. Bem, meus irmãos, é um texto que enche os nossos olhos, enche-nos os olhos, quando trata-se daqueles momentos finais em que Jesus estava próximo de ir à cruz do Calvário e traz ele, essa confissão para os seus apóstolos, E o que nós podemos ver é que no meio de toda aquela descoberta que Jesus estava passando ali para os seus apóstolos, Jesus queria que eles compreendessem que havia necessidade de ser entregue nas mãos dos malfeitores, mas eles teriam que estar certo também que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas também Jesus, ele leva ao conhecimento leva os seus apóstolos a tomarem conhecimento que era necessário também eles lutarem por uma vida de renúncia, negar-se a si mesmo. Jesus bem sabia, irmãos, amigos, que mesmo sendo eles apóstolos, entre eles discípulos, havia ainda a necessidade de uma alta negação. Jesus conhecia bem o interior de todos aqueles que foram chamados por ele. Não havia nenhuma diferença entre aqueles homens, todos eles teriam ali participado da queda, todos eles. E Jesus bem sabia que dentre eles ainda havia ali algumas compreensões que não estavam bem centradas em seus corações, ou seja, ainda eles não compreendiam de tudo. E nós escolhemos nesta noite, o título da nossa palavra negue-se a si mesmo. É o apelo que nós encontramos na lei, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, é o apelo também que nós encontramos no Novo Testamento, na Nova Aliança. O apelo, negue-se
a si mesmo. Tanto vamos encontrar esse apelo de Deus, repito, na antiga aliança, quanto também na nova aliança. O apelo do homem pecador negar-se a si mesmo, né? Meus queridos irmãos e amigos, só existe este desejo de Deus que a sua igreja esteja cada dia negando-se a si mesmo, porque Deus sabe o quanto nós somos tendenciosos ainda a ceder àquilo que deseja o nosso coração. Nós poderíamos pensar nesta noite em diversas áreas de nossas vidas, que aqui e acolá nós estamos escorregando. Por quê? Porque não estamos renunciando àquilo que deveríamos renunciar. Pois bem, a ordenança da lei, quanto à ordenança do evangelho, elas têm sido iguais. É negar-se a si mesmo. O Novo Testamento trata-se a cruz como a marca, a representatividade de um povo que foi escolhido por Deus e que precisa levar pelo resto da sua vida, enquanto eles viverem aqui, essa cruz, essa autonegação. Mas antes de abordarmos o tema, tá certo? Nós queremos também compartilhar dos irmãos algumas considerações sobre esses termos que foram usados por Jesus. Por exemplo, né, se alguém quer vir após mim, negar, tome a cruz. E o primeiro termo, né, que Jesus usa aí é o termo se alguém. O termo utilizado refere-se a todos os que desejam unir-se ao grupo dos seguidores de Cristo e alistar-se sob todos os que almejam seguir verdadeiramente a Cristo. Então, por isso que tem o termo aí que Jesus usou, se alguém. O outro termo é se alguém quer. Se alguém quer. Então, o grego é muito enfático nesse significado, não somente a anuência da vontade, mas também o propósito completo do coração, uma resolução determinada. Ou seja, tem que haver uma determinação minha, sua, né? Quero. Outro termo também usado por Jesus é vir após mim. Como servo sujeito ao seu senhor, um aluno ao seu mestre, um soldado ao seu capitão. Então, Jesus exige, nesse termo aqui, que sejamos leais a ele, servos. E o outro termo também é o termo negar, negue. O vocábulo grego significa negue-se completamente, negue-se a si mesmo, a sua natureza pecaminosa é corrupta. É isso que nós precisamos compreender, que dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, ainda existe uma natureza corrupta, mesmo sendo eu e você regenerados, ainda existe, porque ainda nós lutamos com duas naturezas. E o próprio Paulo, ele atesta isso, dizendo que existe uma guerra entre o espírito e a carne, entre a carne e o espírito. E por que, pastor, existe essa guerra? Porque, através do novo nascimento, há o levantamento de um novo homem espiritual, mas que no seu íntimo ainda existe corrupção. E se existe corrupção, é necessário também outro termo que Jesus usa, né? Tomem. Não quer dizer leve ou suporte passivamente, e sim assuma voluntariamente, adote ativamente. Né? Tome, Jesus estava falando ali nesse termo, né? Assuma. E, por último, né, a sua cruz. É outro termo também usado por Jesus, que é desprezada pelo mundo, odiado pela carne, mas, apesar disso, é a marca distintiva de um verdadeiro crente. E não podíamos esquecer de outro termo, né? Quando o outro termo diz, e siga-me. Viva como eu vivo. Foi justamente isso, né, que Jesus termina, siga-me. Viva como eu vivo. Coisa muito difícil para nós cristãos, né? É viver como Jesus viveu. Muito difícil, né? Por que, pastor, é difícil? Eu não estou dizendo a você, meu irmão, minha irmã, que é impossível, né?
Mas por que é difícil viver como Jesus vivia? Porque nós temos duas naturezas. Jesus não tinha duas naturezas, ele tinha uma natureza de santidade, de perfeição. E nós temos duas naturezas, né? Uma natureza levantada por Deus, mas outra natureza totalmente ainda corrupta, inclinada ainda para o pecado. E justamente essa velha natureza nós temos que tratar a cada dia. O nosso objetivo nesta noite, queridos irmãos, é certificar a igreja que este negar a si mesmo, que Cristo exige dos seus seguidores, é total. Tá certo? Total. Jesus exige dos seus seguidores, é esse o nosso grande objetivo nesta noite, é tratar que Jesus exige perdão, que todos os seus seguidores sejam altos a negar a si mesmo. Todos os dias, a cada momento. E isso por completo. Por completo. Interessante que um dos nossos irmãos do passado, John Cliff, ele dizia o seguinte, que aprendeu a negar-se a si mesmo, até dormir menos. Por quê? Porque ele dizia, quanto mais eu durmo, mais eu estou perdendo de falar com o meu Deus. Então, até nisso, você que gosta de dormir muito, né, é preciso aqui acolá também negar-se a si mesmo para falar com Deus. Eu espero nesta noite que o Espírito Santo de Deus venha esclarecer as nossas mentes mediante esse tema que iremos tratar nesta noite. Negue-se a si mesmo, está na palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus. Fizemos a leitura no capítulo 16, do verso 21 ao verso 26. E nessa palavra de hoje, com o propósito que em alguns minutos iremos participar deste banquete santo, nós separamos a nossa mensagem justamente lembrando daquilo que Jesus requer da sua igreja. Negar-se a si mesmo. É o desejo de Deus para mim e para você. Negar-se a si mesmo. Nós vamos apenas pontuar nesta noite 2 destaques que encontramos nesse texto. O primeiro destaque é negar-se a si mesmo não faz parte da natureza. Certo? Negar-se a si mesmo não faz parte da velha natureza. Porque, às vezes, há uma confusão. Né? Nós nos apegamos muito à questão religiosa. O ser humano é um ser religioso. E, muitas vezes, a questão religiosa, ela traz uma confusão grande. Por quê? Porque, às vezes, eu faço parte, você faz parte de uma religião, e vem aqui acolá aquele momento de negação. E isso é enganoso. Por quê? Nas religiões também há o uso da palavra negue-se, não pode, deixe, abandone. Mas fica certo em uma coisa, que negar-se a si mesmo não faz parte da velha natureza. A velha natureza, o homem natural, ele não tem desejo de renunciar os impulsos, né, os intentos do seu coração. Ele não tem esse desejo. Ou seja, ele não tem como controlar. E muitas vezes, queridos irmãos, nós cristãos somos apanhados também por esses intentos. Confira aí na sua Bíblia, a partir do verso 21, do capítulo 16 de Mateus. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso, de modo nenhum, de modo algum, te acontecerá. Muitas vezes, queridos irmãos, por tal afronta, né, que Pedro, né, ele presta ali diante de Jesus, até mesmo alguns cristãos dizem eles, né, que Pedro ainda não era crente. Pedro ainda não era crente. Né? Nós provaremos no texto lido que Pedro era crente. Pedro era crente. Né?
Mas aí é que está o problema, aí é que está o problema. Negue-se a si mesmo não faz parte da velha natureza adâmica. E nós somos surtados aqui e acolá por essa velha natureza que não aceita negar-se a si mesmo. O desejo da velha natureza é esse: eu quero. E tem que ser feito à vontade dela. Veja os irmãos, né? O contexto imediato é ainda mais solene e impressionante. O Senhor Jesus acabara de anunciar aos seus discípulos, apóstolos, pela primeira vez, a aproximação de sua morte, humilhação. Pedro, admirado, disse-lhe: tem compaixão de ti, Senhor. Parece até que Pedro, não conhecia Jesus ainda. Porque, veja bem, como é que pode alguém ser surtado dessa forma, a ponto de Jesus depois falar, vai para lá, Satanás. Talvez se a gente estivesse ali perto de Pedro, nós iríamos também afirmar: esse homem não é crente. Como é que pode um homem crente ter uma atitude dessa? Mas nós precisamos ver as prerrogativas de Pedro. Quem era Pedro? Presta atenção, meus irmãos, no texto que foi lido. O verso 14 diz: e eles responderam, diziam, foi a pergunta de Jesus, no final do verso 13: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí veio a resposta dos discípulos e apóstolos. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha toda a convicção que Jesus era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sendo Jesus Cristo o Filho de Deus, notoriamente, Pedro estava afirmando que ele era o seu Cristo, o seu Salvador. Mas, pastor, qual é a prova que nós temos que esse homem era realmente um servo de Deus? Ele está dizendo: Jesus Cristo, tu és o Filho do Altíssimo. Eu creio nisso aí. Preste atenção, os irmãos, que o ego de um homem natural é um pacote de ídolo. Segundo o grande reformador João Calvino, o ego de um homem natural é uma fábrica de ídolo. De ídolo. E, meus irmãos, Pedro, admirado, lhe disse: tem compaixão de ti, Senhor. Essas palavras expressaram a política da mentalidade carnal. Tá certo? Existem surtos, que na vida do cristão, que muitas vezes a gente diz: mas rapaz, será que aquela pessoa realmente é crente? E como é perigoso, irmãos, nós falamos, domingo passado, a questão de ser juiz, e tem um juiz, ele sabe quem é e quem não é. Isso não é da nossa competência julgar a ninguém. Nós não sabemos. Talvez seja um dos grandes pecados da igreja de Deus nesses últimos dias, é trazer juízo. Nós não sabemos. Por incrível que pareça, ainda existem crentes hoje que afirmam que Pedro, nesse momento aqui, não era crente. Tem sim. Talvez alguns irmãos já se depararam com pessoas que, ao ler esse texto, dizem: mas ele ainda não era crente. E ainda ele não era crente. O texto mostra que ele era crente. Quando os outros dizem: tu és Elias, outros dizem: tu és profeta, e vocês? E Pedro levanta e diz: tu és o Filho de Deus, o Cristo, prometido. Mas veja bem, meus irmãos, o nosso primeiro destaque é: negue-se a si mesmo. É o nosso título. E negar-se a si mesmo não faz parte da velha natureza. Lembre-se, mesmo sendo crente, ainda existe uma velha natureza dentro de nós, que aqui e acolá, ela está nos tomando, trazendo-nos decepções. E quando pensamos que não abrimos nossos olhos, a gente fala: fui eu mesmo que fiz isso? E aí, vêm os determinados juízes que têm se levantado. Então, veja bem, meus irmãos, a doutrina de Cristo não é salva-te
a ti mesmo, e sim, sacrifica-te a ti mesmo. Pedro não estava compreendendo ainda aquilo ali. Afirmo que ele era crente, mas não estava compreendendo naquele momento. Por quê? Porque Pedro olhou muito para a questão da carne, do sofrimento. Sofrimento. E aí veja os irmãos, que muitas vezes nós estamos ouvindo por aí a questão do evangelicalismo, né, do evangelho moderno, incentivando as pessoas, dizendo, pare de sofrer. Se você sofre, se você está com algum problema, e simplesmente dizer que você não é crente. E não é bem assim, meus irmãos. Não é bem assim. Talvez Pedro também recebeu esse intento lá de Satanás, esse mau intento, e disse, compadece a ti mesmo, não vai para aquela cruz. E lembrem os irmãos que esse sempre foi o desejo de Satanás. Tentar barrar, tentar fazer de tudo para que Jesus não chegasse na cruz, né? E meus irmãos, fique certo de uma coisa, né? O inimigo, ele não vai usar quem está distante, ele vai usar quem está perto. Quem está perto. E aí, naquele momento ali, ele se apodera de Pedro. Foi uma fraqueza de Pedro, tá certo? Foi um escorrego de Pedro. E Jesus, sim, tinha autoridade para repreender naquele momento ali. Ele disse, olha, para por aí mesmo, Pedro. Para por aí mesmo. E aí vem o quê? Os grandes juízes dizendo, esse homem não era crente. O problema é que nós temos esquecido. A Confissão de Westminster, no capítulo 6, no parágrafo 1, diz o seguinte, nossos primeiros, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido, segundo o sábio e santo conselho de Deus. Foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Deus permitiu que os nossos primeiros pais pecaram. Isso é lógica. Se Deus não tivesse permitido, jamais eles teriam pecado. Mas por que eles pecaram? Veja, os irmãos, que a confissão de fé diz que eles foram seduzidos. É isso que nós temos que ter medo, da sedução do pecado. Porque o pecado ele não vem de uma hora para outra, ele vem, mas ele vai tentar o quê? Seduzir. E os nossos primeiros pais caíram. Pedro também foi seduzido. Por quê? Existe ainda uma infâmia pior nessa situação, que os nossos primeiros pais não tinham pecado. E Pedro tinha, eu tenho. Então, hoje nós somos bem mais tendenciosos a essa sedução de que os nossos primeiros pais. De lá para cá, o homem ficou bem mais fácil de ser seduzido pela astúcia de Satanás, né? E, irmãos, por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. E assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades. Esse é que é o grande problema. Veja, os irmãos, nós estamos tratando esta noite de negar-se a si mesmo. Era o objetivo de Jesus, no final do seu ministério, falar aos discípulos, apóstolos, que era necessário uma vida de autorrenúncia. E nós estamos destacando no primeiro ponto aqui, negue-se a si mesmo, dizendo, afirmando que o negar-se a si mesmo não faz parte, ou seja, não faz parte da velha natureza. A velha natureza não aceita essa autoanegação. A velha natureza quer. Veja como a velha natureza ela é forte, que até hoje ela continua insistindo com a gente ainda, né? É bom ou não é negar-se a si mesmo? Hein, irmãos? É ou não? É ou não é? É ou não é? Não, ninguém gosta não. Ninguém gosta. Negar-se a si mesmo. Coisa mais fácil é uma pessoa negar uma coisa a outra. Mas quando é para si próprio, é muito difícil. E essa velha natureza, ainda ela reside dentro de mim e dentro de você. Irmãos, os grandes homens de Deus, eles tinham sede de deixar este mundo aqui. Sabe por quê? Por causa do pecado. Porque eles tinham certeza que a única coisa que livrariam do pecado seria o quê? A morte. Quando a gente morrer, nunca mais nós vamos pecar. E isso é um tédio para o cristão.
a questão de pecado. Mas por que ele peca? Porque a velha natureza, ela não gosta de ser mandada. Ela não aceita essa autonegação que Deus ordena na lei e no evangelho. Pois bem, queridos irmãos, lembre-se que o nosso mal, ainda como cristão, é porque ainda temos dentro de nós a chamada velha natureza. E saibam de uma coisa, né? Reforce, eu sei que vocês já sabiam disso, mas reforce, que essa velha natureza, ela não aceita essa autorrenúncia, ela não quer de jeito nenhum. É aquela coisa, você diz, não, Eliseu, eu quero. Não, Eliseu, eu quero. Ela não aceita. Veja quantas vezes, irmãos, nós estamos precisando de se aprofundar mais na palavra de Deus, de orar mais um pouco. E o que a velha natureza diz? Para a cama, vá dormir. Vá dormir. Vá dormir. Você precisa descansar. Ninguém fala com você, mas a velha natureza diz, vá para a cama. E é nesse momento, né, que é preciso a autonegação, falar, não, eu preciso, existe prioridade na minha vida, eu preciso passar mais alguns minutos acordado, porque eu dependo de Deus. Meus queridos irmãos, segundo e último lugar, né, primeiro destaque, negue-se a si mesmo. Nós destacamos que a velha natureza não aceita essa autorrenúncia, ou seja, destacamos, negue-se a si mesmo, não faz parte da velha natureza. O negar-se a si mesmo não faz parte da velha natureza. Segundo e último lugar, negar-se a si mesmo faz parte da nova natureza, natureza de Cristo agora em mim, em você, em nós. Tá certo? Mesmo faz parte da natureza. Veja os irmãos, o que está escrito aí, no verso 24 de Mateus 16. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então Jesus aqui ele faz alguns questionamentos. Mas veja, os irmãos, o que está escrito no verso 25. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, Jesus disse, se você é crente, negue-se a si mesmo. E depois de negar, siga-me, né? Porque, irmãos, todo mundo quer seguir a Jesus, tá certo? Todo mundo. E é um problema se você chegar hoje numa sala de aula, no setor de trabalho e falar que aquelas pessoas que estão ali, os seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade, não querem seguir a Cristo. Eles querem, né? Mas Jesus não aceita, né? Jesus não aceita. Por que ele não aceita? Os irmãos lembram que lá na residência da nossa irmã Silvana, nós tratamos, né, de um texto, né, lá de Josué, do capítulo 24, quando aqueles homens, foi que eles disseram, né? Nós iremos seguir o teu Deus. E qual foi a resposta de Josué? Hein, irmãos? Qual foi a resposta de Josué? Qual seria a resposta de uma pessoa que chegasse perto de você e falasse, olha, eu estou disposto hoje a seguir a Cristo? O que era que você falava? Glória a Deus! Josué sabe o que foi que ele disse? Não! Deus é santo demais para vocês seguirem a Ele desse jeito aí. E agora, olha aí, a lei e olha agora o Novo Testamento. Novo Testamento, no Evangelho. Olha o que está escrito, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Antes de seguir a Jesus, o que é que ele exige? Autonegação. Tá certo? O mundo todo quer seguir a Cristo, mas ele diz, não, para aí. Para me seguir tem
que negasse a si mesmo. Esse, meus queridos irmãos e irmãs, amigos, é o grande problema da nação. Que todos os seres humanos querem Deus, querem seguir a Deus. Eles têm uma determinada disposição, né? No falar, né? As suas ações negam, mas eles querem. E é uma briga se alguém falar que ele não vai seguir a Cristo, que ele não quer seguir a Cristo. E eles vão falar, sabe o seguinte, você conhece minha vida? Você sabe o que está no meu coração? Mas não é clara a palavra de Deus. Aquela mesma palavra da lei, certo? Que Josué diz, não aceito. Deus é santo demais. Certo? E aqui o Evangelho de Jesus diz, olha, se alguém pretende me servir, primeiramente, procure negar-se a si mesmo. Certo? Depois de negar, você está pronto. E essa disposição ainda é mais complicada, porque só acontece mesmo essa disposição de seguir a Cristo se houver um novo nascimento. Né? E será que Pedro estava mesmo disposto a seguir a Cristo, mesmo negando ele? Né? Será que Pedro realmente era crente? Presta atenção aí no texto que nós lemos. Né? Mateus capítulo 16, o verso 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mostra esse texto para alguém que disse que Pedro não era crente. Pedro já tinha recebido a revelação de Deus, como eu recebi, como você recebeu. Está claro aqui. Ele já tinha recebido a revelação de Deus, era crente. Mesmo alguns entendem seu coração, que creio, tenho certeza que o surpreendeu, como alguma coisa que acontece em nossas vidas também nos traz aí algumas surpresas. Pedro ficou também pasmo diante daquela situação ali. Mas, irmãos, né, o texto nos diz que Deus, que Cristo exige essa autonegação. O que é ser um cristão? Será que seria alguém que possui um título de membresia de uma igreja? Alguém que afirma um credo ortodoxo? Alguém que adota certo modo de conduta? Não, não. É alguém que renunciou o eu e recebeu a Cristo Jesus como Senhor. Veja, meus irmãos, né, que o texto é muito claro quando Jesus diz, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, o que te traz prova que você é um verdadeiro cristão é ter, irmãos, essa audácia de renunciar. Eu não quero, não dá. O verdadeiro cristão é alguém que tomou sobre si o jugo de Cristo e aprendeu dele, que é manso e humilde de coração. É o que está escrito lá em Mateus 11, 29. É alguém que renunciou o eu e recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Colossenses 2, verso 6. Não existe tal coisa como pertencer a Cristo e viver para satisfazer o eu. Não existe. Tá certo? Lembre-se, os irmãos, nós estamos pontuando, é o nosso último ponto da nossa mensagem, que negar a si mesmo, ou negar a si mesmo, faz parte da nova natureza. E Deus vai exigir esse negar só quem tem realmente a nova natureza. Quem não tem ainda a nova natureza, Deus jamais vai realmente exigir essa autorrenúncia, porque o próprio Deus, o próprio Cristo sabe que isso aí é impossível. Não se engane. Nesse ponto, você que ouve essa mensagem de servir a Deus sem ter esse peso de autorrenúncia. A vida cristã, ela exige de mim e de você, em todo o nosso caminhar, essa questão de autorrenúncia. Hoje, amanhã e sempre. E eu preciso falar isso para você. Nós precisamos tomar consciência dessa seriedade. Nós não temos, tanta disposição ainda para renunciar a si mesmo. Mas nós precisamos pedir a Deus, a cada momento, que traga para nós esse desejo de renunciar, essa força. Nós temos que pedir a Deus.
Por quê, pastor? Mesmo sendo crente, ainda tem que haver esse apelo todo? Tem, lembre-se, você tem ainda uma velha natureza que está adormecida, de repente ela pode ser baldeada e sobe a sujeira. Por isso que se faz necessário essa autorrenúncia. A vida cristã tem início com um ato de autorrenúncia, sendo continuada por automortificação. É o que diz Paulo lá em Romanos 8,13. Lembrem os irmãos de uma coisa, né? Quando o apóstolo Paulo estava a caminho de Damasco, a primeira pergunta que Saulo de Tarso, quando Cristo o deteve, foi esta: que farei, Senhor? Então, diante de algumas situações, né, como cristão, você que já tem uma nova natureza, você tem que falar: Senhor, o que é que eu vou fazer? Senhor, o que é que eu vou fazer? Pede ajuda a Deus. Mas lembre-se que você que tem convicção, que recebeu uma nova natureza, saiba que é necessário essa autorrenúncia a cada dia. Queridos irmãos, amigos, internautas, nós queremos concluir a nossa palavra trazendo duas aplicações. Né? Nosso texto foi corrido, certificando a igreja que é necessário uma autonegação dia após dia, negar-se a si mesmo. Destacamos em primeiro ponto que a velha natureza ela não aceita. Mas a nova natureza em Cristo, a velha natureza adâmica, ela não aceita essa autorrenúncia. Quanto à nova natureza, agora cristocêntrica, ela sim, ela aceita. E ela fica triste quando isso não acontece. Lá no seu íntimo, ela se entristece. E eu quero, irmãos, concluir a minha palavra trazendo duas aplicações. A primeira é a seguinte: primeiramente, nós precisamos compreender que o completo repúdio da minha própria bondade. Olha como isso é sério, né? Nós precisamos estar certificado que nós precisamos mais do que tudo, repudiar a nossa própria bondade. Certo? Por quê, pastor? Porque só há um que é bom. Cessar de confiar em quaisquer de nossas obras para recomendar-nos a Deus. Significa uma autoaceitação irrestrita do verdadeiro divino, de que todos os nossos melhores feitos são como trapos da imundícia, sem a obra redentora de Cristo. Se Deus deixar a gente um pouquinho só, as nossas melhores obras serão trapos de imundícia, segundo Isaías 64, verso 6. Foi neste ponto que Israel falhou brutalmente, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vinha de Deus. Olha como isso é sério. De onde Paulo pega isso aí? Lá da lei. Lá da lei. Foi isso que aconteceu lá com Israel. E agora, né, Paulo em Romanos capítulo 10, no verso 3, diz que não houve ali a submissão à vontade de Deus. Por quê? Porque os israelitas acharam que eram bons demais. Eram perfeitos demais. Eram os homens que não falhavam. Eram os homens que não havia o fraquejar da fé. E aí, meus queridos irmãos, houve ali um senso de muita bondade e, infelizmente, a autorrenúncia que se fazia necessária naquele momento, ela caiu por terra. Esta afirmativa de Paulo deve ser contrastada com a declaração do próprio e ser achado nele, não tendo justiça própria. Nós temos que olhar para Deus e falar: Senhor, eu sou o que sou pela tua misericórdia. Em mim, não há justiça própria. Né? Certa vez perguntaram a Martim Lutero: como é seu nome? Né? Ele disse: o meu nome é pecado. E o seu sobrenome? É pecador. Meus queridos irmãos, às vezes nós nos encontramos, né, nas nuvens. Estamos tão bem, com tanta perfeição, com tanta bondade, que esquecemos, né, que essa autorrenúncia ela faz parte agora da minha vida como cristão. Última aplicação. A primeira, temos que estar atentos e repudiar a nossa própria bondade. Segundo, né,
E precisamos estar atentos, que negar completamente a si mesmo significa renunciar toda a sua própria sabedoria. Primeiro, né, aquele senso de bondade, eu sou muito bom. E segundo e último lugar, na nossa aplicação, coloque por terra aquele senso que você sabe demais. Né? Eu sei tanto, meu irmão, que para mim, olha, quem está pregando aí, eu não estou nem aí, né? Eu fecho a Bíblia, tem, viu? Eu sei tanto que eu não preciso mais de nada. Né? Eu tenho muita sabedoria. Um seminarista pregar para mim, presbítero pregar para mim, pastor pregar para mim, já eu sei de tudo. Né? Sei de tudo. Aquele irmão, ele fala horrível português, ele atropela direto. Você é muito sábio. Você precisava de estar no céu já. Você já precisava de estar lá no céu. Então, é esse senso aí que tem que cair por terra. Eu preciso. Né? Agora que eu preciso ouvir, eu preciso ler. Preciso de discernimento dos céus. Eu não sou nada. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não tornar como uma criança. Então eu sou criança ainda em Cristo, eu não sei de nada. Não sei de nada. Eu lembro-me que quando nós estávamos lá em Gá, o terceiro domingo, pastor Deneci ou o pastor Armando era quem nos ajudava na celebração da Santa Ceia, né? E eu estudava e tomava conta da igreja. E pelo menos eu tinha direito a uma folguinha, né, pastor? Mas eu não queria essa folga, não. Eu fazia questão de ouvi-los, eu queria aprender. E como eu gosto ainda de ouvir, eu preciso aprender. Mas muitas vezes, irmãos, nós achamos o quê? Eu já sei demais, eu já li a Bíblia toda. Né? Eu não preciso mais, eu já li a Bíblia hoje, para que ler mais? Então vai acontecer o quê, né? Tá bom, quem é que vai falar hoje? Eu já sei de tudo. Irmãos, essa miséria, né, permita-me falar isso aqui, isso acontece até nos seminários. Alunos estão entrando no seminário, né, e eles já querem saber mais do que os mestres. E diz, olha, eu vou ficar nesse seminário aqui para ouvir o que eu já sei de tudo. Sabe nada, infeliz, você não sabe de nada ainda. Mas, infelizmente, acontece, queridos irmãos, e nós precisamos, nesses últimos dias, colocar de lado a sabedoria, colocar de lado a bondade. E veja os irmãos, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, né? E quando há essa sabedoria demais, para que autorrenúncia? Né? Para que autonegação? Irmãos, por que muitos cristãos hoje, em dias de culto, preferem ficar assistindo essas mentiras? Meus irmãos, eu quero perguntar uma coisa a vocês nesta noite aí, né? A mentira vem de onde? Vem do diabo, né? Certo? Tudo que não é verdadeiro é o quê? É mentiroso. Meus irmãos, os crentes de hoje, né, eu vou tratar como crentes, porque eles estão afirmando que são crentes. Certo? Eu não sou juiz. Mas espera aí, você trocar, né, um prato de Satanás na sua casa, porque aquelas novelas miseráveis, eu já falei tanto isso, mas me permita falar hoje, pode ser que amanhã eu não venha falar mais. E meus irmãos, aquilo é mentira, meu irmão, minha irmã. Aquilo é mentira, são mentiras, meus irmãos. E você sabe como cristão que a mentira vem do diabo. Mas sabe por que acontece isso aí? Sabe por que você está trocando? Porque você se acha sábio demais. Você acha que não precisa mais de culto e doutrina, de estudar a palavra de Deus. Há muitos aí, meus irmãos, que estão trocando, meus irmãos, esses filmes são tudo baseados em mentiras, irmãos, coisas diabólicas. E às vezes há alguns crentes que dizem, pastor, o que é que tem a assistir isso? Meu irmão, minha irmã, você está assistindo mentira. E a mentira, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que isso é do diabo. E onde é que está a autorrenúncia? Mas por quê? Senso de muita bondade, senso de muita sabedoria.
mas estão abrindo as portas para as mentiras. E essa semana, meus irmãos, eu estava pensando só. Ontem à noite, né? É bom a gente pensa tanta coisa boa na madrugada. Né? E uma delas eu estava compartilhando hoje com o Jadlene. Essa eu não compartilhei. Né? Essa questão de mentira. Quantas coisas mentirosas nós estamos ouvindo e vendo? Estamos vendo o quê? Amém, estamos concordando. Porque você está lá assistindo, você está concordando. Então, meu irmão, você está se enchendo das coisas do inferno na sua casa. E aí, meu irmão, onde é que fica a autorrenúncia? Negue-se a si mesmo. Ah, pastor, não tem outra coisa para fazer? Vá ler a Bíblia. Nós estamos lutando para ter uma igreja sábia na questão da leitura da Bíblia sistematicamente. Você não tem desculpa, não. Você não tem desculpa. Amanhã à noite, se você não tiver nada para fazer em casa, tem. Nós temos culto amanhã nos lares, lá na casa do diácono Gilvan. Então, vá para lá. Vá para lá. Na terça-feira, fique em casa com a família, estudando a Bíblia. Na quarta, venha para cá para o culto de doutrina. Na quinta-feira, quem quiser nos acompanhar para Palmeira, vamos para Palmeira. Na sexta-feira, não fique em casa não, venha orar. No sábado, venha também para a igreja, tem também trabalho dos jovens e adolescentes. Irmãos, nós não temos como fugir da presença de Deus. Mas eu queria que hoje você fosse dormir pensando, você tem uma nova natureza. E se você tem uma nova natureza, você tem uma disposição, não própria, mas dada por Deus, para renunciar essas coisas aí. E lembre-se que a nossa conclusão foi 2 aplicações, afirmando, coloque por terra o senso de bondade. Coloque por terra o senso de sabedoria. Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém.